Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. É maravilhoso, é marcante cada encontro desse. A gente fez vários já, desde 2018, foram experiências muito engrandecedoras por poder conhecer diferentes autores de diferentes segmentos. E o fato de saber que o pessoal de Venâncio vem, o pessoal de Santa Cruz, o pessoal de Caxias sempre presente, dá uma sensação assim de dever cumprido para mim como editor. E é o que eu sempre digo para todos. Eu me sinto imensamente privilegiado por poder trabalhar com escritores, com artistas tão bons, por ter acesso, antes de qualquer pessoa, a todo esse trabalho artístico. É uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho. E esses dias mesmo eu comentei com a Rosemary, acho que em algum comentário que eu fiz no Face, que eu quero fazer isso até o último dia da minha vida, porque é uma coisa que me faz bem, não só pelo aspecto pessoal para mim, mas pelo aspecto social, de saber que a gente está produzindo cultura, que a gente está mudando vidas, que a gente está deixando pessoas felizes, porque nesses 8 anos, quase 9, eu vivenciei cada história, assim, e eu sempre digo, eu tenho ainda a ideia, e já ando compilando essas histórias que aconteceram para um dia lançar o meu próprio livro, que eu quero contar tudo que eu vivi. Tanto eu mesmo, pessoalmente, quanto outras pessoas viveram em função dos livros. Livros que ajudaram pessoas, livros que mudaram o ponto de vista das pessoas, que curaram pessoas. Tem muitas histórias. Então, esse é o grande mérito. Eu tenho lidado nesse tempo com muitos perfis de escritores. Então, tem aquele perfil do escritor que, no momento que tu diz para ele, olha, o meu objetivo é fazer, antes de tudo, fazer arte, e não dinheiro. Aí a gente já perde. E perde não de maneira a ficar triste, mas de maneira a saber que cada um tem o seu objetivo e o seu papel na produção literária. E o nosso sempre foi e sempre vai ser esse de fazer cultura no sentido de gerar bem-estar para as pessoas. Então, cada livro tem o seu público. O Adriano na área da saúde, a Dulce na área da espiritualidade, o Leandro, a Rosemary na poesia, o Vitor também na poesia. Os livros do Valdecir também são fantásticos, de um conhecimento incrível. Então, tudo isso a gente vai trabalhando e gerando vidas, gerando mais cultura para mudar vidas, e é muito prazeroso fazer isso. Muito obrigado pela vinda de todos vocês. Queria ouvir um pouquinho da palavra de cada um sobre essas experiências, o que elas têm trazido de motivação para vocês, e se vocês também conseguiram ter esse feedback do público de vocês, e como isso, para vocês, também engrandece e incentiva essa produção cultural. Cara, poesia é complicado, né? Poesia a gente faz. Eu faço poesia e eu sempre penso e acredito que tem que melhorar cada vez mais, né? Eu faço uma poesia medíocre ainda, sabe? Essa que é a verdade. E eu penso, né? Entendeu, Mário? Eu penso que por isso tem que melhorar, né? Mas assim, é o exorcismo que eu preciso fazer, sabe? Tirar aqueles monstros que me perseguem, né? Então, assim, de onde eu comecei até onde eu estou, eu tenho só que agradecer, sabe? Porque eu enveredei por esse caminho que é da poesia, que é complicado, sabe? Né? Ao menos aqui na nossa região, enfim, né? A gente tem aqui do meu lado o Mauro, né? Que foi campeão de vendas em Santa Cruz, né? Pô, campeão de vendas numa feira de livros, de poesia, cara, isso é inédito, sabe? É inédito, sabe? Então, espero que os olhares comecem a voltar de novo para a poesia, porque todo mundo começa lendo poesia, né? Todo mundo comenta poesia, nas escolas estudam poesia, né? Mas quem sobressai é conto, romance. Obrigado, Leandro. Realmente, poesia sempre foi um gênero meio subjugado, assim, né? As pessoas falam que é difícil a comercialização desse gênero da poesia. Mas eu tenho a sorte de ter muitos amigos, né? E eu acho que isso também eu sempre vendi muito bem. Desde 2011, com o primeiro lançamento, eu sempre tive a sorte de ter muitos amigos e de fazer uma poesia mais acessível, digamos assim.
é uma poesia mais popular, é uma poesia que a pessoa lê e entende. Eu sempre prezei muito isso, né? Não adianta escrever um poema e publicar e a pessoa não vai entender nada. Claro que às vezes o poema em si ele é meio hermético e a pessoa dá a interpretação que ela quiser também, o que eu também acho bastante válido. Mas o meu estilo é esse e graças a Deus tem dado certo. Mas eu queria voltar lá no começo da fala do Rafa. E eu acho muito bacana essa coisa da Virtua ser o que ele denomina sempre como uma família. Por exemplo, eu tenho me encontrado muito mais com a minha família Virtua do que a minha família de sangue, porque as coisas estão acontecendo agora com uma certa rapidez, né? Tivemos Feira do Livro em Santa Cruz, tivemos Feira do Livro em Venâncio, hoje estamos aqui em Caxias. E os encontros têm sido muito mais com a minha família Virtua do que com a minha família de sangue. O Leandro já fazia um tempinho que eu não via, mas a gente está sempre junto, trocando também mensagens ali no Face. Hoje em dia a internet nos dá essa possibilidade. E estou muito feliz de estar com vocês. Eu realmente me sinto em casa, me sinto realmente acolhido por uma grande família, a família Virtua, e muito feliz com o resultado desse rapazinho aqui. Agora fui convidado também para... amanhã estarei na Feira do Livro de Cachoeira do Sul, e tem gente querendo me levar para a Feira do Livro de Porto Alegre. No dia 15 estarei mais uma vez na mini feira do Chalé da Praça 15. Tem saraus programados para a botecagem porto-alegrense, lá, Cidade Baixa, Bonfim. Estou vivendo um momento muito bacana, assim. Mas isso é também graças ao belo trabalho desenvolvido. Estou muito feliz de trabalhar junto com o Rafa. A Virtua é sensacional, eu tenho recomendado para colegas escritores, para fazer com que essa família cresça cada vez mais. Gosto muito da tua poesia, Leandro. Não vem com esse papinho aí que faz uma poesia não sei o que tu falasse. Eu discordo completamente. Eu acho que tu é um baita de um poeta. Muito feliz de poder estar contigo hoje. Daqui a pouco tu vai me pagar um chopp, então isso me deixa mais alegre ainda. Então vou passar a palavra para a minha querida amiga Dulce. É realmente uma satisfação a gente participar dessa família, com todo o acolhimento, com todo o suporte que o Rafa sempre nos dá, né? Ele é praticamente sozinho, né? Mas é um gigante, né? Então a gente se sente muito seguro, muito acolhido, e eu acho que todos nós aqui estamos lançando sementes, né? Onde a cultura, a venda do livro ainda não é a compra, né? Não é uma prática, né? Muito acentuada, né? Então acho que a gente está trabalhando num terreno assim bastante ainda difícil de trabalhar em questões comerciais, mas eu acho que o que a gente deixa é esse legado, né? Que a gente pode despertar através da poesia ou do próprio livro, né? Trazendo esse significado de humanidade, né? De crescimento pessoal e despertando esse lado sensível, né? Que nos torna humanos. Então, assim, a minha gratidão de poder participar com toda essa turma já em outras feiras, né? E esses momentos de convergência sempre que são muito importantes também para a gente se fortalecer entre nós, né, escritores, e não hesitar em continuar esse trabalho que certamente nós deixaremos, né? Como a gente tem os livros, né? Vão ficar para a história. Então, é o nosso legado. Muita gratidão. Bom, Leandro, eu queria te questionar sobre uma coisa. O teu livro me marcou muito tanto pelo jogo de palavras que tu faz, que tu é muito boa nisso, na forma como tu coloca as frases, as rimas, quanto pelos conteúdos que a gente lendo, a gente sente que é uma coisa que vem de ti, que tu está sentindo e que tu está querendo expressar, mas, ao mesmo tempo, a gente se identifica também. Eu queria saber se tu, nesse tempo que tu lançou o livro, quem leu, se te deram um feedback e se eles te deram esse feedback no mesmo sentido que eu. Aconteceu de alguém dizer, bah,
me identifiquei com o teu texto, me marcou por isso, me marcou por aquilo. Tu conseguiu ter esse feedback nesse tempo? Como é que foi a receptividade dele? Sim. Esse livro tem uma história bem importante, assim. Como eu sou agente comunitária de saúde, então eu visito famílias, né? E muitas vezes tu não tem o que falar para a família diante da situação que ela está vivendo no momento. Então eu comecei a escrever poesias e deixava na família para eles ler a poesia, refletir sobre a poesia. E quando eu voltava na próxima visita, eles me falavam o que eles acharam do que eu tinha escrito para eles. Então, a gente não tem que cuidar só da saúde, né? Eu penso, né? Então, a saúde é primordial, mas a mente também ocupar a cabeça. Então, as poesias eram uma forma de eu fazer eles ocupar a cabeça, pensar. Então, eu era como um tema. E eu fui, cada família tinha uma poesia. Fiz umas para mim também, né? E então, depois eu fui passar para o Rafa, né? Em 2014, conheci o Rafa, eu disse, Rafa, eu escrevo poesias e levei para te dar uma olhada, né? E daí o Rafa disse, nossa, mas são boas essas poesias, né? E nisso passaram, assim, muitos anos, né, Rafa? E resolvemos, então, publicar o livro, com o conselho do Rafa, né, que ele disse que gostou muito, e o pessoal, então, vem me relatar que resolve muitos problemas deles. Muita gente, assim, tomou decisões importantes na vida por causa de algum poema que eu deixei escrito para ela, que ela refletiu, que ela pensou, e isso ajudou bastante. E no meu trabalho, eu faço um trabalho também, fazia, né, agora a gente não está fazendo por causa da pandemia, roda de conversa. Então, eu levava os poemas na roda de conversa também e deixava como tema. Então, eles liam, refletiam em casa e depois eles traziam um retorno para mim, o que eles acharam do que eu tinha escrito. Então, eu tenho um retorno muito grande e tenho muitos depoimentos das pessoas assim que leram o livro e a importância que o livro trouxe para ele, para ela, né, ou para ele. E gotas de esperança porque tem que ter esperança, né? Passando para o Adriano, primeiramente te agradecer pelo espaço aqui, pela recepção, e queria que tu contasse para nós como tem sido, porque além do SPA, tu tens também o farmacologia e tem o estudo de casos. Queria que tu comentasse como foi nesse tempo a recepção junto aos teus alunos, a comunidade dos estudantes e profissionais de saúde, como é que foi esse feedback e a tua realização de estar podendo publicar esses livros. Primeiramente, obrigado mais uma vez, né, a figura do Rafa e principalmente, né, aos autores aqui da Virtua, que são temas diversificados, temas, né, e o Rafa tem essa identificação muito peculiar, assim, né, muito sensível, né? O Rafa é muito sensível a cada tema que é abordado, né? Então, eu já trabalho com a Virtua, né? Foi uma identificação que eu tive para a elaboração de um livro, né? Que foi estudos de caso para um nicho específico. Como eu sou enfermeiro, né? Então, é um nicho específico para aquele público, né? Então, procurei o Rafa e o Rafa comprou a minha ideia. Cara, isso parece ser interessante, vamos trabalhar com isso aí. A gente fez primeira leva de publicação ali dos estudos de caso e me deu oportunidade para mim alavancar dinheiro. A gente sabe que não é fácil, né, a questão das vendas, principalmente particulares, né, por um nicho específico. Não é fácil, tem que ir de mão em mão, né, dá uma olhadinha, faz a propaganda, né, não é fácil. Né, e como um apaixonado por educação, né, fiz toda a minha especialização em educação, mesmo sendo enfermeiro, né, parti para a área da educação e sou professor desde a minha formação de nível superior, né. Então me cativa proporcionar para o meu aluno essa identificação do algo a mais, dele ter algo que ele possa se referenciar. E como eu trabalho na identificação técnica, esses exemplares, essas minhas obras, dá a oportunidade dele conhecer algo mais específico sobre o que ele está trabalhando no dia a dia, né? Porque é uma linguagem feita para eles, né? Uma linguagem feita para eles, que é o meu maior público hoje, né? E essa comunicação que eu tive com o Rafa foi exatamente isso, né? Ele comprou a minha ideia de, cara, vamos apostar nisso aí. Vamos que isso aí vai ser vitorioso. E tive o primeiro livro, consegui galgar recurso financeiro para o segundo, para o terceiro, e já estamos no quinto livro, né? Sempre nessa identificação bem técnica. E esse último que eu trago, né, ele é um produto da minha tese de mestrado.
Então, né, a minha pesquisa de mestrado, o produto final da minha pesquisa de mestrado me deu números, me deu referencial para me elaborar não digo cartilha, mas um guia referente à minha pesquisa. Né? Então, é um livro de orientações, principalmente para os pais e responsáveis. Né? Então, para eles conseguirem, na forma mais precoce, identificar algo relacionado à patologia, né? A doença que eu identifico ali nesse exemplar. Já está na 2ª edição, né? Então, com uma readaptação textual, com um corpo a mais de texto, né? Porque a primeira edição do livro traz justamente a pesquisa, né? Traz justamente a identificação dos números encontrados na pesquisa, e a 2ª edição, além desse fator de pesquisa, traz o complemento didático, o complemento teórico referente a essa identificação. Né? E o Rafa comprou novamente a ideia e disse, cara, ficou legal, a gente incorporou, teve mais embasamento teórico. O feedback que você me perguntou, atualmente ele está sendo bem positivo mesmo. Que, no entanto, que eu fiz a impressão desta 2ª edição e eu estou guardando, assim, guardando porque eu tenho a Feira do Livro, né? Então, tipo, eu tirei um espaço ali, né? Reservei uns exemplares justamente porque a demanda estava muito grande, assim, de compra, né? Fico bem feliz, né, com essa receptividade, assim, e conhecer também os colegas, né, referente a isso também. E eu queria pegar um olhar teu como bibliotecário também, que todos nós, apaixonados por livros, estamos acostumados a viver em meio aos livros, mas creio que tu, como bibliotecário, pode dar também uma visão bem mais específica nesse sentido. Agradeço o espaço, Rafael, e assim, a oportunidade de publicar contigo, né? Realmente, é a pessoa que tem uma pessoa de visão, né? E que entendeu muito bem meus neófilos, né? E as minhas ideias. E então, assim, eu acredito que escrever seja um processo alquímico, né? Processo alquímico, e depois de anos escrevendo, assim, eu creio que eu consegui, nesse momento, a chegar a um ponto de maturidade até, maturidade nessa área da escrita. E aprecio, como bibliotecário, os livros e o pensamento dos escritores, né, que estão imbuídos, imiscuídos até nos livros, né, tem toda a alma, o espírito do escritor estão embebidos, imiscuídos nas suas obras. Isso é importante. É por isso que eu adentrei nesse universo da biblioteconomia como bibliotecário para entender até o espírito dos escritores através das suas obras. Então, eu acredito que com essa minha obra, Os Neófilos, eu estou conseguindo chegar num ponto que eu gostaria de chegar, que introduzindo novelas, contos, crônicas e poemas num único universo. Então, eu acredito que escrever e entender o que está na alma do escritor é fundamental. Então, é isso, né? Eu acredito que estou chegando num ponto, a evolução é gratificante. Então, como vários colegas já colocaram, a importância do livro e do quanto é importante a sequência dele, de onde esse livro vai parar, né? O Infinitude, junto com o Descortinar,
Eles estão numa ação que eu comecei a desenvolver em Buenos Aires, para ajudar uma família que perdeu a sua casa, a sua residência no interior da cidade, perdeu tudo num incêndio. Então, eles estão tendo, o Descortinar e o Infinitude, eles estão tendo uma função social também. Quem adquire os livros, 60% do valor é destinado para essa família que está reconstruindo a sua residência, que também servia de ponto de encontro. No interior é normal que aconteça nas localidades, assim como aqui em Caxias do Sul também a gente sabe que tem, as localidades têm o seu ponto de referência. Lá, no caso, era um salão de festas, tinha um mercadinho, era a residência da família e era o ponto de encontro dos domingos, com sociedades, enfim, todo esse envolvimento da comunidade. E, infelizmente, um incêndio tomou conta de tudo e privou eles de tudo isso. Então, o Infinitude e o Descortinar estão tendo essa função social como livros nesta ação. Livros é assim, né? A gente escreve, a gente coloca o seu pensamento e a gente sabe o que a gente quer colocar, mas a gente nunca sabe o que a outra pessoa vai conseguir ler nesta nossa escrita. Normalmente não é a mesma coisa que a gente coloca, principalmente em se tratando de poemas. Cada um tem a sua interpretação, né? Cada um tem o seu conhecimento, e é através do seu conhecimento que vai atingir a sua interpretação do texto. É sempre importante, eu vejo como muito importante, como se coloca em se tratando de poemas, claro, contos, crônicas também, né? Mas de como se expressar e de como o outro vai conseguir captar essa nossa mensagem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Como o Rafa tinha perguntado antes, como é que está sendo a questão do feedback? Então, está sendo um feedback muito positivo, e principalmente porque tem várias pessoas que eu conheço que não têm o hábito da leitura, mas que começaram a ler por causa do meu livro. E aí, um dos momentos mais emblemáticos que teve foi o primeiro livro que eu vendi na Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, que foi uma senhora que ela falou, porque o meu livro se chama Felicidade é Coletiva, e aí essa senhora veio falar comigo, eu acho que esse livro pode me ajudar, porque eu acabei de perder meu irmão para o suicídio. E aí foi um momento bastante emocionante, o Rosemary estava junto, a gente foi abraçar a mulher, e aí eu escuto de várias pessoas que elas se identificam bastante com os meus textos, e que tem muita verdade ali. Inclusive, um amigo do meu pai uma vez falou que no meio das minhas loucuras tem muita verdade. Eu fiquei um pouco assim, tipo, foi um elogio, eu vou levar como um elogio. E também disseram que eu sou bastante honesto com os meus textos, e que isso é uma coisa que traz bastante, porque quanto mais honesto tu é com o que tu está sentindo, mesmo quando é uma coisa que as pessoas geralmente escondem, não querem mostrar que elas realmente estão sentindo isso, porque não é aceito a pessoa admitir que ela está se sentindo dessa maneira, causa essa identificação que é muito grande. E como estavam comentando antes, acho que foi tu que comentou, Rosemary, sobre as etapas, e que a leitura é uma coisa muito importante da produção da obra, me lembrou uma frase da diretora francesa Agnès Varda, que ela é uma das pioneiras da Nouvelle Vague, e ela comentou que a produção de um filme, mas que também vale para um livro, ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é quando surge a ideia, a segunda etapa é quando você produz, e a terceira etapa é quando você mostra, porque ninguém faz filme para si. Ninguém faz um livro para si também. Essa é uma maneira que a gente tem de conseguir se comunicar com um número maior de pessoas. E aí, como eu havia comentado antes,
a fala, ela não é o suficiente para mim. Porque tem vezes que tem alguma coisa me angustiando e quando eu vou conversar com as pessoas, não importa para quantas pessoas eu fale, esse sentimento continua ali presente. Mas a partir do momento em que eu aperto o ponto final do texto, alivia. Esse é um alívio que a escrita, só a escrita proporciona. E eu acredito que a leitura, ela também tem esse poder. Aí o que eu tinha para falar era isso. Bom, queria agradecer, então, novamente a presença de cada um de vocês. Como sempre, muito marcante, muito edificante o encontro. Muito gostoso poder proporcionar e mais gostoso ainda poder participar disso, fazer tudo isso acontecer. Peço perdão em alguma coisa que eu tenha deixado a desejar nesses trabalhos todos, mas tenho certeza que eu sempre dou o meu melhor, faço o melhor que posso e faço com muito amor e muito carinho. E agora desejo uma ótima feira de Caxias para nós. Nós vamos ter uma tarde cheia de lançamentos agora da editora, no sábado. Amanhã, no domingo, também temos bastante autores, temos mais 5 amanhã à tarde. Então, convido todos a estarem presentes. Contem sempre com a Virtua no que a gente puder ajudar. E estamos aí para todo mundo crescer junto e viver momentos maravilhosos juntos. Muito obrigado.